Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre a volta de Jesus e alguns crentes que até pouco tempo estavam no meio das multidões pregando e principalmente louvando, cantando em muitas igrejas, em muitos congressos, em muitos eventos nas praças, viajando no Brasil, pelo Brasil inteiro, pegando voo, avião, descendo do avião, indo para uma pousada, um hotel, e à noite pregando nos grandes eventos, congressos, etc. E até mesmo sendo abençoados pela obra de Deus financeiramente. Só que hoje estão o quê? No fundo do poço. Alguns estão no fundo do poço e estão rogando praga, né, contra aqueles que estão de pé. Porque alguns estão caindo no pecado e, infelizmente, a maioria deles é no pecado sexual e ficam enraivados, se vingando de quem? De quem está de pé, usando aquela frase: mas ninguém deve se gloriar não, né? Quem está de pé, cuide para que não caia. Bom, é bíblico isso aí, mas quem está caído precisa fechar a boca agora, tá? Com relação a quem está de pé. Quem está caído tem que abrir o coração, abrir a boca para Deus, para pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos, que Deus perdoa. E se Deus perdoar, está perdoado, pronto. Está tudo organizado mais uma vez. E a pessoa partindo vai para o céu. Então quero falar sobre esse assunto, a volta de Jesus, já que nos dias de hoje esse tema volta a ser comentado. E aqui na internet não é diferente, aqui no YouTube não é diferente. Por quê? Porque nós observamos que muitas guerras e rumores de guerras estão sucedendo, tá, nos últimos tempos no Brasil e no mundo. No Brasil é a guerra da miséria, a guerra da corrupção, a guerra civil. E em alguns países lá fora existe a guerra bélica, como por exemplo a Ucrânia, tá? Agora recentemente ainda está rolando a guerra de Israel, em Israel com a Palestina. Então tudo isso faz as pessoas da igreja ou as pessoas afastadas da igreja começarem ou recomeçarem a refletir com mais profundidade acerca da volta de Jesus Cristo. E nós observamos que tem muita gente com medo, né? Com medo de quê? De ir para o céu? Né? Ou com medo do último dia da volta de Cristo, né? Porque não sabe para onde vai. É preciso que nós busquemos em Jesus, irmãos, tá? Essa certeza. Dizer que vai para o céu não é pecado, mas é preciso buscar a Deus, se santificar, se converter a Cristo para ter a certeza. E com a certeza, com a convicção, aí dizer que vai para o céu não é pecado. É lógico que Deus não vai se agradar de uma pessoa que diz que vai para o inferno. Tem que dizer que vai para o céu. Porém, no entanto, as obras têm que ser obras de arrependimento. Então nós observamos muitos cantores, pregadores, principalmente cantores. Você que me assiste até agora, deixa o joinha aqui abaixo, o like, tá bom? Ajuda o canal e comente aqui abaixo, compartilha. Muita gente aí está de braços cruzados. Pessoas que um dia ganhou muitas almas para Jesus, mas hoje estão só misericórdia de Deus. Hoje se revoltam contra pastores. Parece que é um vírus. É um vírus. A pessoa morava na igreja, a pessoa dizimava, a pessoa ofertava, a pessoa defendia o ministério, a pessoa dava sim ajuda aos carentes da igreja, do ministério, mas acabou fracassando espiritualmente, acabou perdendo a função que tinha na igreja. E a revolta é grande.
esses que estão se afastando, infelizmente, lamentavelmente, né? Eles ficam enraivados contra a igreja. Impressionante. Deveria ser contra Satanás, né? Se tem algum afastado aqui, presta atenção. Você tem que retornar a Jesus buscando arrependimento, ficar enfurecido contra Satanás, não contra a igreja. Porque o que te fez cair foi o seu pecado, foi o Satanás que tentou e você caiu, não foi a igreja. Então se arrependa dos seus pecados, porque a igreja é de Cristo e ela vai continuar de pé. Não vai ser a fúria das pessoas caídas, fracassadas, que vai fazer a igreja parar. Não, não é isso. E para você que se afastou por alguma razão, não coloque na cabeça, na mente, o que o diabo está colocando. Não aceite. Porque o diabo está colocando na mente de muita gente que se afastou da comunhão de Deus, dos caminhos do Senhor. Satanás está colocando na mente das pessoas que por estar longe da igreja e dos caminhos do Senhor, não tem mais jeito para elas. Tem jeito, desde que a pessoa pare de perseguir a igreja, de culpar a igreja, de culpar o irmão que está indo para... Não culpe ninguém. Se há algum culpado aí, é o pecado que você praticou, Satanás por trás dele. A partir de hoje você muda o seu pensamento. Porque se você está caído, em pecado, está disciplinado, mesmo Deus te amando, mas está em pecado, aí você se revolta contra a palavra, contra a igreja, contra pastor, aí o teu pecado vai ficar mais grave ainda. Está entendendo? Você parou para pensar sobre isso? Então é impressionante como tem gente aí, tá, que fica rogando praga. Ah, eu caí, mas tomara que fulano caia também. Não vai cair não. Mas você fazendo isso, vai ficar mais longe de Deus e mais perto do poço que te ofende cada vez mais. Eu vou colocar aqui alguns personagens, irmãos. Alguns personagens que um dia já foram crentes. Não de boca para fora, tá? Mas já entregaram a vida a Jesus, já congregaram, já dizimaram, ofertaram, já se santificaram, já cantaram para Deus. E, na verdade, alguns deles já morreram afastados da presença de Deus. Não estão mais em nosso meio. Alguns já foram embora. E não se engane, alguns deles são pessoas que você nem imagina ter sido crente. E morreram, tá? Só misericórdia. Então eu vou trazer aqui uma lista, não é muito longa não, de alguns personagens que já se foram e outros que ainda estão hoje no Brasil, na terra, vivendo, sobrevivendo, mas longe da presença do Senhor e o pior, criticando a igreja. Coloca aí agora. O Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes foi membro da Igreja Assembleia de Deus. Ele mesmo contou em uma entrevista que começou suas ideias como artista ainda na Assembleia de Deus. Porém, você sabe, né? Ele se afastou, sofreu de depressão, mas até hoje continua longe da igreja. O que custa tirar quem sabe, um domingo para ir a um culto, né? Talvez porque a igreja é muito longe, né, Anderson? Ou quem sabe porque o seu carro tá velho, não dá a viagem até a igreja. Bom, o fato é que ele começou a sua vida como criança, jovenzinho, na igreja, na Assembleia de Deus, mas está desviado, afastado da comunhão dos santos. A outra figura é o cantor Bob Marley. O rei do reggae, ele nasceu e cresceu num ambiente cristão. Porém, na fase adulta, ele se afastou da fé. Após se desviar, ele se apegou a uma religião pagã, que tinha como Messias Haile Selassie, imperador da Etiópia. Ainda bem, né, que Bob ele sentiu o inferno se aproximando dele. 6 meses antes da morte, tentou refazer aliança com Deus com a fé cristã.
Não se sabe se ele voltou para Jesus, na verdade, se buscou a Deus com todo o coração, com toda a sua alma, ou se foi apenas com medo do inferno. Olha só o nosso amado Elvis Presley. Foi na igreja que o jovem Elvis Presley viria a ser conhecido em todo o mundo como o rei do rock. Ele cresceu e compôs suas primeiras canções exatamente na igreja. Elvis, ele chegou a lançar um disco de música gospel, mas acabou se afastando da igreja e abraçando a fama. E agora vamos falar da cantora Katy Perry. Filha de pastores, Katy Perry nasceu e cresceu em um lar cristão. Hoje, ela não mantém uma boa relação com os pais. Seus discos são cheios de simbolismos místicos atribuídos à maçonaria e também aos Illuminatis. O que você achou? Se inscreva no canal agora e ative o sininho das notificações.